Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11. Amém? Assim é a palavra do Senhor. E aconteceu que, apartando da multidão, a multidão para ouvir a palavra de Deus, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Senhor, nós clamamos a Ti. Nós te pedimos, ó Pai, que nós estejamos dispostos a entender que o serviço a Ti, que ser Teus discípulos, é abrir mão daquilo que for necessário em obediência ao Teu nome. O que o Senhor nos pedir, nós devemos estar dispostos a Te entregar. Por isso, nos conduz através da compreensão da Tua palavra e da prática daquilo que o Senhor espera que nós sigamos. Em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar. Que tipo de discípulo você acha que é? Você se considera um discípulo obediente? Dentro dessa visão de obediência que você tem, você julga que a sua obediência é uma obediência parcial ou é uma obediência integral? Será que você realmente, como diz o mundo, veste a camisa da empresa? No caso, veste a camisa do reino de Deus? Ou será que você quer usufruir de benefícios da parte de Deus sem necessariamente se entregar totalmente a Ele, colocar tudo que você tem e é à disposição dele? Como é que você se considera um discípulo nesse sentido? Há poucas semanas atrás, terminando o estudo do livro de João, nós vimos o final do contato direto ali de Pedro com o Senhor Jesus neste mesmo lago. Vocês viram, nós estudamos, que o Senhor restaura Pedro quando, depois de ter traído 3 vezes a Jesus, ele recebe a oportunidade de Jesus de mais uma vez dizer que amava-o 3 vezes. E deu a oportunidade de ele mais uma vez recomeçar. Mas hoje a gente vai estudar o extremo oposto da vida, da caminhada de Pedro com o Senhor Jesus. No capítulo 5, Lucas relata aqui e deixa claro que o Senhor Jesus estava convocando os seus discípulos para assumirem uma postura diferente daquela que eles já tinham. É interessante que muitas vezes, quando nós lemos perícopes separadas, sem vermos o contexto imediato, o contexto sequencial dos fatos, acaba que a gente dificilmente entende
a relação que se dá pelaquela perícope e o restante do livro. E isso faz com que nós não tenhamos uma percepção apurada e adequada sobre as coisas. No capítulo 5 diz que Jesus ele estava pregando para uma multidão, e essa multidão não queria perder nada do sermão do Senhor Jesus. Eles queriam escutar o máximo possível, eles queriam escutar com qualidade, lembrando que naquela época não tinha caixa de som, era tudo no gogó, lembrando que eles estavam na beira de um lago, então tinha vento que atrapalhava naquilo que ia ser escutado. Então, quanto mais perto eles estivessem de Jesus, obviamente mais fácil seria para eles escutarem ao Senhor Jesus. Acontece que eles apertaram tanto o Senhor Jesus que ele se viu já com os pés dentro d'água. Ele estava cada vez recuando mais, e quando ele viu, ele já estava entrando na água dentro daquele grande lago que era chamado também de Mar da Galileia. E quando ele se encontra nessa situação, ele olha para dois barcos que estavam ali, ele faz um sinal para que essas pessoas pudessem auxiliá-lo, ele sobe no barco e pede para eles afastarem só um pouquinho da beira, para que ninguém talvez quisesse até mesmo subir dentro do barco, né? Então ele afasta um pouquinho, mas o suficiente para que as pessoas conseguissem ainda escutá-lo. E ele continua pregando dali. Acontece que o barco que ele sobe era barco de Simão Pedro. E Simão Pedro era um pescador. E é dito também que Tiago e João eram seus sócios, pessoas que andavam com ele nesse serviço. Aqueles homens tinham passado a noite inteira usando da sua profissão. Eles estavam jogando as redes, pescando durante toda a noite. Já era dia, quando eles já haviam desistido. Obviamente, o dia para eles não era o melhor horário para pescar, eles costumavam pescar à noite. Isso se demonstra também pela próxima vez que nós vemos Pedro nessa mesma situação, ele sai para pescar à noite. E naquele momento ali, mesmo cansados, eles obedecem o que o Senhor está falando de vir até eles, permitir que Jesus subisse no barco e esperar e dar o suporte necessário para o Senhor Jesus. Mas uma das coisas que mais é impressionante sobre isso é que quando o Senhor faz isso, ensina a multidão, após ter entrado no barco de Simão Pedro, depois que ele termina de falar, e isso está relatado aí no versículo 4, você pode acompanhar comigo, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Me diga uma coisa, Pedro conhecia Jesus? Sim, Pedro já conhecia Jesus. E Pedro já tinha visto algumas coisas interessantes. Em Mateus 4 já fala sobre esse primeiro encontro de Pedro com o Senhor Jesus, mas olha o que é interessante no próprio contexto aqui de Lucas, o modo como ele narra. Pedro, o dono do barco, aquele que passou a noite toda pescando sem pescar nada, sem pegar nada, era genro de uma mulher que tinha tido uma febre muito forte. E normalmente, né, essas febres constantes e persistentes são sinônimos de quê? De infecções, né? E naquela época os antibióticos não eram como hoje nós temos, né, uma variedade grande de antibióticos para vários tipos de infecções. Então, estar persistentemente com uma febre, de modo geral, era a sentença de morte. Era saber que aquela pessoa estava com infecção generalizada e que muito provavelmente aquela pessoa iria morrer. Olha o que é dito aí dos versículos 38 até o versículo 44. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. Que Simão? Simão Pedro. E a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre. Rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Vamos parar por aqui. Simão conhecia Jesus. Simão sabia o que Jesus estava fazendo na região. Simão sabia que Jesus estava pregando a palavra de Deus. E ele teve a oportunidade de, após Jesus sair da sinagoga, vir até a sua casa. E as pessoas que estavam naquela casa clamaram ao Senhor Jesus que fizesse uma intervenção em relação à sogra de Pedro. Porque ela estava com a febre que indicava essa seriedade da sua doença. E é interessante que o texto diz aí no versículo 39 que o Senhor repreende a febre, o Senhor verbaliza uma ordem. E, gente, o que acontece logo em seguida? Após a verbalização desta ordem, a febre, a infecção
simplesmente cessa, para, é curada. Vocês sabem que existem infecções, por exemplo, infecções relacionadas a bactérias, fungos, a vírus, que são terrivelmente difíceis de tratar. Jesus, com a sua simples palavra, dá uma ordem e a febre deixa. Será que nós estamos dispostos a seguir a um Deus que nos dá ordens que nem sempre fazem ou parecem fazer sentido? Será que nós estamos dispostos a isso? Pedro tinha tido a oportunidade de ver sua sogra sendo curada pela palavra de Jesus. Agora, Pedro, depois de uma noite exaustiva de trabalho, mais uma vez está com Jesus, e depois daquela noite toda, lançando as redes ao mar, eles não tinham pegado nada. Imagina só você passar 8 horas e vendo, né, a exposição do pastor Tiago sobre esse texto, aqui ele lembra uma coisa que é muito interessante. Naquela época, não tinha rede de nylon. Era rede de corda. Era muito mais pesada do que as redes atuais. Muito mais. Imagina passar uma noite inteira trabalhando com rede de corda, acumulando água naquelas cordas. Quão cansativo era para aquelas pessoas que eram pescadores trabalhar dessa maneira. Então, depois de tudo aquilo, Jesus vai, pede para eles esperarem mais um pouco, não sair agora, manda eles pararem de lavar suas redes, faz com que eles esperem Jesus terminar o seu sermão com aquelas pessoas, e após terminar o sermão, talvez eles imaginassem assim, pronto, agora Jesus vai deixar que a gente volte para a margem e que a gente vá para casa descansar. Mas ao invés disso, o Senhor diz, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Quem era um especialista em pesca, humanamente falando? Jesus ou Pedro? Pedro. Ele era especialista em pesca. Quer fazer raiva ao Moisés? Tu que nunca pescou, vai dar dica de pesca para ele. Isso faz raiva. Porque a pessoa não sabe o que é isca, não sabe como é que é o anzol adequado e tudo mais. E por diversas vezes uma pessoa chega lá e diz assim, olha, não faz assim não, mas tu tá fazendo errado. Tu não tá pegando peixe porque tu não sabe fazer. Vou te ensinar aqui. Bota essa isca aí. Para uma pessoa que pesca, é legal escutar uma coisa como essa. Uma pessoa que vive da pesca, mais ainda é difícil escutar uma coisa como essa. Jesus era carpinteiro. E naquela época, né, o carpinteiro não era só alguém que trabalhava com madeira, né? O carpinteiro era alguém que trabalhava com construção civil de um modo geral, né? Incluía madeira, mas de um modo geral era com construções que eles trabalhavam. Então, Jesus chega, ele não era o especialista em pesca, quem era o especialista em pesca era Pedro, mas Jesus dá uma ordem contra-intuitiva para Pedro. Pedro, eu quero que agora vocês, agora que já é dia, não é o melhor horário, não é o horário que vocês costumam pescar, eu quero que vocês voltem para alto mar, voltem para a parte mais funda do lago, porque vocês vão fazer uma coisa, vão voltar a fazer o esforço que vocês fizeram durante toda a noite e não pegaram nada. Então imagina, alguém que toda noite, que sabia qual era o melhor horário, os melhores locais, que sabia como pescar, agora está recebendo a ordem de um carpinteiro para voltar para o mar em um outro horário, depois de estar cansado, depois de ter que esperar ele terminar de pregar, para ir lá e pregar. Ou para ir lá e obedecer essa ordem. Simão, ele diz uma coisa que deixa claro a evidência de que para ele a ordem que Jesus estava dando não fazia sentido. Ele diz, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele está deixando claro que a ordem de Jesus não faz sentido. E está deixando claro que ele acabou de chegar de uma jornada inteira de tentativas de pegar peixe. Mas olha o que tem aí no texto. Mas, o que ele fala? Mas, e o que é o mas? Ainda que isso não faça sentido, todavia, portanto, eu vou fazer uma coisa. Que coisa é essa que Pedro se propõe a fazer? Sobre a tua palavra lançarei a rede. Por que será que Pedro aceitou fazer uma tarefa contra-intuitiva? Uma tarefa dada por alguém que não era um especialista em pesca, não na teoria, né? Porque ele é o criador de todas as coisas, num horário que não era o adequado,
por que que Pedro aceita fazer isso? Ele aceita fazer isso porque pouco antes ele viu essa mesma pessoa, o Senhor Jesus, dizendo para a febre, deixa. E a febre? Era intuitivo acreditar nisso? Chegar alguém dizendo assim, febre vai embora. E a febre ir embora era intuitivo? Mas foi o que aconteceu. Jesus, pela sua palavra, mandou e a febre deixou aquela mulher. E aquela mulher não saiu como muitas vezes a gente sai de uma doença. Muitas vezes, quando a gente está se recuperando, a gente ainda fica todo quebrado, todo moído. É difícil voltar ao mesmo ritmo, difícil voltar ao mesmo pique. O texto diz que quando o Senhor manda a doença deixar, a febre deixar, ela imediatamente se levanta e começa a servir todo mundo. Ou seja, ela já se levanta no gás. Era nitidamente um milagre o que tinha acontecido. Então, Pedro reconhece que, mesmo não sendo intuitivo, mesmo não fazendo sentido, humanamente falando, a ordem de Jesus, ele sabia que a palavra de Jesus era suficiente e poderosa para fazer coisas que ele não imaginava que poderiam acontecer. A obediência de Pedro era baseado não na lógica, mas na confiança de quem estava dando a ordem. Pedro já conhecia Jesus. Pedro já sabia que ele estava pregando a palavra de Deus, que ele era enviado de Deus. Mas talvez Pedro ainda não tivesse sido despertado, e eu acredito nisso pelo que o próprio texto diz. Não havia sido despertado para verdadeiramente pegar aquilo que ele sabia para transformar a sua vida, a sua prática, o seu pensamento. Era como se ele fosse discípulo de meio expediente, como o pastor Tiago usa. Discípulo de meio expediente. Ele estava lá, era discípulo, ele queria seguir a Jesus, mas ele também era pescador. Então, quando dava, eu vou lá e sigo Jesus, e quando não dá, eu vou lá e vou pescar e vou fazer outra coisa. Mas lembrem-se, ser discípulo de alguém naquela época, né, era ser chamado pelo mestre para você acompanhar esse mestre por onde ele fosse. Naquele momento, Jesus pede que Pedro faça uma coisa contraintuitiva, mas Pedro demonstra uma obediência que nós deveremos ter. Uma obediência que não é parcial. Uma obediência total, não baseada na cognição, não baseado na lógica, mas baseado na confiança que temos em Deus. Entendam, não é baseado na lógica, não no sentido de que você deva ignorar o quão distante é da realidade aquilo, mas sim de que mesmo não parecendo ter sentido ou fazer sentido, nós precisamos confiar. Um exemplo disso, só para ilustrar. Em Filipenses capítulo 4, fala sobre como se dá a luta contra a ansiedade. A luta contra a ansiedade para o cristão é através de entregar toda a dificuldade, pegar tudo aquilo que me aflige, tudo aquilo que me assola, e entregar nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, toma de conta. Não é isso que fala lá? Que nós devemos entregar ao Senhor, colocar tudo em suas mãos, por meio da oração e da súplica com ações de graças. E qual vai ser a consequência disso? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. A paz de Deus excede o entendimento porque, no momento de angústia, de sofrimento, a tendência do homem não é de se alegrar e descansar. O entendimento normal é que alguém está sofrendo, essa pessoa fique triste, que ela se entregue para a tristeza, que seja difícil para ela passar por aquela situação e que ela não encontre disponibilidade para deixar sua ansiedade de lado. É isso que se espera de uma pessoa que está sofrendo. Mas a paz de Deus excede o entendimento, porque mesmo em sofrimento, o crente pode ter paz. Mesmo no meio do sofrimento, o crente pode desfrutar de uma tranquilidade que outros que não temem a Cristo não podem. Eu costumo dar o exemplo do meu pai, não é porque o meu pai foi o homem mais incrível do mundo, não é isso. Mas era nítido que o meu pai era um herói da fé. A confiança dele em Deus era capaz de dar tranquilidade para ele continuar fazendo todas as suas atividades, sabendo que o câncer dele não tinha cura. Sabendo que quimioterapia não resolvia,
sabendo que radioterapia não resolvia, que era só uma questão de tempo, o tumor, o câncer se espalhar e ele morrer. Como pode alguém que está nessa sentença de morte, sabendo que vai morrer, ter paz e tranquilidade? Como pode alguém que está numa situação como essa rir, brincar? Por diversas vezes, eu e a minha família escutamos das pessoas que iam visitar meu pai. Eu cheguei aqui para consolar o pastor e eu fui consolado. Por diversas vezes. Como pode alguém com sentença de morte estabelecida, com um prazo meio que ciente, né, de que aquela doença iria avançar e iria matá-lo, como pode alguém ter paz? Simples. Não é baseado na circunstância, é baseado na confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus quisesse curá-lo, ele iria curá-lo. E Deus era poderoso para fazer isso. Deus curou a irmã Glaucia? Curou? Deus é poderoso. Deus pode fazer isso miraculosamente e Deus pode usar os médicos. Deus pode fazer o que ele quiser. O que eu não posso fazer enquanto discípulo de Cristo é achar que eu só devo obedecer quando a ordem do Senhor faz sentido. Descansar na tribulação é uma coisa intuitiva? Não é. Mas é uma ordem do Senhor para nós? É. Eu lembro da luta mental que é para minha esposa no parto. A melhor dica que ela disse que recebeu para os partos dela foi de uma irmã nossa, a dona Eliane. Ela teve 10 filhos, todos de parto natural, e 2 gestações de gêmeos. Essa mulher sabe o que é parto. Ela teve filho de tudo que é posição, nascendo pelo braço, nascendo de bunda para baixo, nascendo de cabeça. E sabe o que ela dizia para Laís? Laís, quanto antes você se entregar para a dor, quanto antes você relaxar em meio ao sofrimento, tão logo ele acabará. Mas me diga, é intuitivo uma coisa como essa para a mulher? Quando você está sentindo dor, você relaxa com a dor? Não. Quando você sente dor, a última coisa que você pensa é em relaxar. Mas é o que o Senhor espera que nós façamos. Está doendo? Está sendo difícil? O que eu espero de você é que você confie que eu estou no controle e que essas situações têm um propósito que glorificarão a mim. Então, o crente é convidado a fazer coisas que intuitivamente não fazem sentido. Mas nós não vivemos pela vista. Nós cantamos aqui, nós não devemos olhar as circunstâncias. Nós devemos olhar o seu amor, nós devemos olhar o seu propósito para conosco. O motivo pelo qual ele nos chamou foi para o seu serviço. Então, irmãos, Pedro, olhando para aquela situação, ele sabia que não fazia sentido humanamente falando, mas pela confiança que ele tinha naquele que falava, ele diz: porque é Jesus que está falando, eu vou obedecer. Versículo 5, né, no final ele diz assim: nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. A nossa obediência deve estar baseada aonde? Na palavra de Deus. Foi Deus quem disse? Então obedeça. Ah, pastor, mas eu não sei como, não faz sentido. Não precisa fazer sentido. Foi Deus quem disse? Então faça. Faça. Confie. Confie. Um outro exemplo que eu estava pensando sobre essa questão da confiança, das coisas que não fazem sentido, é o bumerangue, né? Eu gosto muito de bumerangue. Recentemente a Laís achou meu bumerangue, que há anos eu tinha perdido, né? Aí eu estava todo empolgado com meu bumerangue e tudo mais. Bumerangue é uma coisa que faz sentido? Você joga e o bicho volta? Não faz sentido. Como, portanto, eu devo agir naquilo que não deve fazer sentido? Eu devo confiar que aquilo que eu não entendo, Deus entende. Aquilo que eu não sei, Deus sabe. E aquilo que, por mais difícil que seja para mim compreender, Deus compreende e estabelece para o meu próprio bem. Se eu sou um filho de Deus, eu devo lembrar lá de Romanos
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós fomos chamados para sermos feitos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Então, confie. E Pedro fez isso. Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede. Eu estou cansado, eu não peguei nada, não está de noite, mas o Senhor está mandando, e se é o Senhor que está mandando, é isso que eu vou fazer. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que lhes fossem ajudar. E foram. E encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. O que é ir a pique? Quebrar a embarcação e afundar. E essa expressão aqui, que é utilizada, né, para ir a pique, tem a referência sobre um naufrágio por acidente, digamos assim. Então, provavelmente, o que aconteceu? Eles escutaram a madeira do barco fazendo crack. Vai quebrar e vai afundar tudo aqui. Quão louco foi para Pedro e para todas aquelas pessoas verem aquilo. Gente, eles passaram horas, durante toda uma noite pescando e eles não pegaram nada. E o Senhor diz assim, vai, joga a rede. E de repente, uma quantidade incalculável aqui de peixes entra nessas redes, permanecem nas redes, enchem os 2 barcos e quase levam esses barcos a naufragar. Agora, preste atenção o que acontece logo em seguida. Versículo 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pedro estava consciente de quem ele era. Mas a consciência real sobre quem ele era foi fruto de ele entender quem estava na sua frente, quem Cristo era. Quando Pedro lembrou, peraí, Jesus disse para minha sogra, vai embora a febre. E a febre foi. Agora Jesus diz, lança a rede. E olha o que está acontecendo. Jesus é Deus. Jesus é santo. Ele tem autoridade. Se ele é o enviado de Deus, se isso aqui demonstra quem ele é, eu sou pecador. E aqui existe uma diferença entre aqueles que realmente serão salvos e aqueles que não serão salvos. Os que serão salvos compreendem que a santidade de Deus implica em punição e castigo para aqueles que não são santos. Percebam, quando Pedro olha para aquela situação, Pedro não diz, fica com a gente, vai pescar com a gente todo dia, vamos lá, vai ser ótimo, agora eu vou ser um empresário de grande sucesso, né? Sou pescador, se eu levar Jesus para pescar comigo toda vez, já pensou o tanto de peixe que eu vou ter? Não, Pedro naquela hora ele falou o quê? Sai de perto de mim. Eu sou pecador. Você é santo e eu sei que o ser santo vai implicar na minha condenação. Pedro tinha certeza e clareza na presença de Deus de que ele era imerecedor de estar na sua presença. O único meio de você ser salvo é quando você compreender que é imerecedor de estar na presença de Deus. Enquanto você continuar achando que merece estar na presença de Deus, que faz o suficiente para estar na presença de Deus, você não terá sobre si uma visão adequada. Você pode estar se baseando na visão que você tem sobre os outros seres humanos. Se você se comparar a outros seres humanos, talvez você consiga medir a sua bondade. Ah, eu sou melhor do que aquela pessoa, eu sou pior do que aquela outra pessoa. Acontece que Deus não nos chamou para nos compararmos aos homens. Comparado aos homens, nós podemos ser, sim, melhor do que muita gente. Nós podemos ser, sim, considerados pessoas maravilhosas, incríveis, bondosas. Mas comparados a Deus,
quem de nós pode ser considerado bom? Quem de nós? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Romanos capítulo 3 deixa claro que todos pecaram, que todos se extraviaram, todos pecaram e se rebelaram contra Deus. Todos nós fazemos o mal. Não há ninguém que possa dizer o bem é a minha prática. Porque todos nós falhamos. Todos nós falhamos. Pedro, então, teve os seus olhos abertos à sua realidade. E eu quero dizer para você nessa noite, você tem os seus olhos abertos para essa realidade? Você entende que você é pecador? Você entende realmente isso? Será que você, ao perceber o seu pecado, você teme a presença do Senhor? Ou você acha que é simplesmente de boa ficar na presença do Senhor? Tranquilo ficar na presença do Senhor. Como você encara a sua pecaminosidade diante da santidade de Deus? Como você encara isso? Se você não encarar isso com temor, com reverência, com humilhar-se na presença de Deus, eu clamo a você que você se arrependa. Eu clamo a você que você deixe o seu pecado. Eu clamo a você que você clame a Deus por misericórdia e diga: Senhor, salva-me. Salva-me. Eu sou um pecador, não mereço estar na tua presença. Eu não mereço, eu não posso. Eu, como pecador, estando na tua presença, eu sei que serei punido. Por isso, Pedro disse para o Senhor Jesus: afasta-te de mim. Senhor, sai daqui. Agora está mais do que nítido que nós somos diferentes. O Senhor é santo e eu sou pecador. E essa visão é a visão adequada de todos aqueles que amam verdadeiramente ao Senhor. Que amam verdadeiramente ao Senhor. Quem precisar levantar e molhar o rosto, beber água gelada, fica à vontade, tá bom? Hoje nós temos vários irmãos dormindo, então, por favor, se precisarem, vão lá lavar o rosto. Nesse processo, nós precisamos entender: Deus é santo e eu sou pecador. Nós vimos hoje na EBD, quanto de pecado o Senhor tolera? Quanto? Nada. Nada de pecado o Senhor tolera. Nada, porque Ele é plenamente santo. Plenamente santo. Nós não queremos comer coisa suja, irmãos. Nós não queremos comer. Com exceção das minhas filhas. Que quando cai no chão, estão nem aí, né? Mas nós não queremos comer algo que está sujo, que está contaminado. Quando algo está sujo, algo está fedendo, nós não queremos estar perto. Mas Deus tem que ser diferente de nós. Deus tem que querer estar perto de nós, apesar de toda a podridão do nosso pecado. Não, isso é que é a bondade de Deus. Deus ser bom é Ele estar do nosso lado, sentindo a nossa catinga do nosso pecado. Isso é a bondade de Deus. Não, irmãos. Sabe o que é a bondade de Deus? Ele mandar aquilo que nos limpa. Deus enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos limpar de toda a podridão do pecado e para que limpo tivéssemos a oportunidade de estarmos na sua presença. Porque se não fosse isso, se nós não tivéssemos sido lavados no sangue do Cordeiro, limpos dos nossos pecados, não haveria possibilidade nenhuma de estarmos na presença do Senhor Deus. Pedro reconheceu isso. Pedro teve um estalo e ficou evidente na mente dele. Mas, quando isso aconteceu, o que ele recebeu em troca? Jesus foi lá e disse assim: Pedro, eu não te suporto realmente. Pedro, você vai ser condenado mesmo. Eu só estou te mostrando a minha santidade porque eu vou te matar agora. Foi isso que Jesus fez? Olha o que Jesus fez. Versículo 10. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: tanto Pedro, quanto Tiago, quanto João, quanto as outras pessoas estavam admiradas com quem Jesus era.
Estavam admirados com a sua santidade, com o seu poder. Mas quando Simão ficou amedrontado com a santidade de Deus e a sua pecaminosidade, pedindo que o Senhor deixasse ele, Jesus diz: Pedro, não temas. De agora em diante serás pescador de homens. Pedro, você está com medo e o seu pecado é justificável, o seu medo é justificável. Por que Pedro estava com medo? Porque ele entendeu a pecaminosidade dele e entendeu a santidade de Deus. Pedro estava correto no seu pensamento? Estava. Ele era pecador? Sim. Jesus era santo? Sim. Mas agora Pedro teve a oportunidade de ver o amor e a misericórdia de Deus. Jesus diz: Pedro, não temas. Eu não somente não vou me afastar de você, como agora você vai trabalhar para mim. Eu não vou desprezar você. Eu não vou jogar você fora. Eu não vou te matar. Por conta que você reconheceu quem você é e reconheceu quem eu sou. Agora, Pedro, você que é um pecador miserável, vai ser regenerado para que você possa me servir. Pedro não ia ser simplesmente alguém chamado para viver a vida que ele queria. Pedro, reconhecido quem Jesus era e quem ele era, agora estava sendo chamado para viver a vida não mais para si, mas viver a vida para Jesus. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que se ira contra o pecado. Mas Deus é um Deus de misericórdia e graça. E todos aqueles que são alcançados pela graça são chamados, portanto, não para fazerem o que querem, não para serem discípulos de meu expediente, mas serem discípulos obedientes integralmente. Integralmente. Jesus diz que agora ele ia ser pescador de homens. E olha o que é dito no versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. A verdadeira compreensão sobre quem nós somos, a verdadeira compreensão sobre quem Cristo é, leva os verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo a estarem dispostos a abrir mão de tudo por aquele que poderia condená-los, mas decidiu amá-los. Mas eu quero saber, lembra a pergunta que eu fiz? Que tipo de discípulo você tem sido? Será que a sua obediência tem sido parcial ou integral? Será que você só tem obedecido a Jesus quando faz sentido? Será que você só tem desejado a obediência quando a obediência implica em ser beneficiado nessa terra? Ou será que você está disposto a fazer como Pedro, João, Tiago, que ao escutarem a palavra do Senhor deixaram tudo? Você está preparado? Se Deus quiser que você vá perder uma amizade, você simplesmente ir lá e perder essa amizade em prol do reino? Você está preparado para perder seu emprego em prol do reino? Você está preparado para perder sua casa? Para ter que se mudar em prol do reino? Você está preparado para ficar pobre em prol do reino? Será que você está? Ah, pastor, mas Jesus não me chamou para fazer isso, não. Jesus chamou Pedro para fazer isso. Será que isso é uma verdade? Ou será que você está mentindo para você mesmo? Será que você não está se diferenciando do jovem rico, por exemplo? Não, Jesus pediu ali para ele todos os seus bens, mas se fosse eu, tranquilamente eu daria todos os meus bens. Será? Será que você estaria disposto a abrir mão do seu emprego para fazer mais pelo Senhor? A mudar de profissão? Eu conheço muita gente que já mudou de emprego para ganhar mais. Mas são poucas as pessoas que eu conheço que mudaram de emprego para ganhar menos e ter mais tempo para servir a sua família e a igreja. Mas tem. Mas tem. Tem gente que abre mão de tudo
para se dedicar integralmente ao serviço do Senhor. Uma das coisas que me preocupa é Deus, na sua palavra, deixa claro que ele convoca pessoas para missões especiais. Isso é evidente. Eu não estou falando aqui que todo mundo aqui dessa igreja tem que ir para a África, para a Ásia, para o Oriente Médio para servir ao Senhor. Mas eu estou falando que todo mundo dessa igreja tem que estar disposto a isso. Você entende a diferença? Pode ser que não se concretize isso. Mas o crente deve estar disposto a fazer o que é necessário. O que é necessário. Antes da gente estar tão perto como nós estamos da compra do nosso prédio, desde lá da casa da irmã Adriana, quando eu cheguei nessa igreja, eu repito uma coisa. E eu espero que vocês levem a sério isso que eu estou repetindo. Eu digo, irmãos, quando a gente for abrir uma congregação, eu espero que a gente não envie só a família pastoral para abrir esse trabalho. Eu tenho dito para essa igreja, irmãos, eu espero que quando nós formos abrir uma congregação, que pessoas da nossa igreja estejam dispostas a ir auxiliar o pastor enviado, a família que foi enviada. Mas, por diversas vezes, quando eu repeti isso, eu vi no rosto de vocês expressões assim, poxa, eu vou sair daqui para me mudar de bairro, talvez mudar de emprego, para servir naquela igreja. Uma igreja que está começando. E olha, eu garanto para vocês, vai ser ainda mais difícil quando a gente chegar lá no prédio. Esse trabalho começou há 18 anos atrás. Esse trabalho rodou de garagem em garagem. E agora, pela primeira vez, nós estamos vislumbrando tão proximamente termos um prédio. Lá vai ser mais confortável. Nesse começo vai ser ventilador, depois vai ter ar-condicionado. É bom? Ótimo. É útil? Sim. Mas já pensou você esperar tantos anos para ter esse local e depois o pastor dizer assim: que tal ir ajudar naquela congregação e voltar para uma garagem? Será que vai ser sacrifício demais para você isso? Será que congregar o resto da vida em congregações de garagem é sacrifício demais para você? Eu quero que você pense nisso, porque talvez você ache que conseguiria fazer o que Pedro fez. Mas se você não for capaz de fazer isso que eu estou citando, você pode ter a certeza que não faria o que Pedro fez. É muito fácil imaginar homens, mulheres, missionários que viveram grandes desafios na vida do serviço ao Senhor, admirá-los, aplaudi-los, vê-los como exemplo e ainda assim não querer tornar esse exemplo prático. Por que eu tenho batido tanto na tecla de nós como igreja, os membros dessa igreja, sermos capacitados para a pregação do evangelho? Porque hoje na EBD eu perguntei, tem alguém aqui que duvida ou que não acredita ou que discorda que a evangelização é função de todos os crentes? Todo mundo aqui diz que concorda que a evangelização é função de todos os crentes. Mas eu sei que nem todo mundo aqui evangeliza. Tem um problema, não tem? Tem um problema, não tem, gente? Claro que tem um problema. Como é que eu posso afirmar que eu creio numa coisa? Como é que eu posso afirmar que Deus me mandou fazer uma coisa, que é uma ordem dele, eu não cumpro essa ordem, eu estou desobedecendo a ordem e achar que está tudo bem? Isso é desobediência integral. Não obediência integral. Ah, eu obedeço a parte de ir para o culto, eu obedeço a parte de ser benéfico para os irmãos, mas essa parte aqui de pregar o evangelho, ser discipulador, não vou obedecer, não. Pedro, Tiago, João deixaram tudo para seguir a Cristo. Deixaram tudo. Aí você não quer deixar a sua vergonha de lado? Você não quer deixar o medo de perder o emprego de lado? Você não quer deixar de lado o medo de perder a amizade? Como assim? Como assim? O que você está fazendo na sua vida?
Você é um discípulo de Cristo. Lembra o quanto que você é pecador? Lembra o quanto que ele é santo? Lembra que você merecia a condenação? E lembra que ele te ofereceu o amor dele? Mas o amor dele foi dado a você não para você ficar charlando. Não para você ficar sentado, só recebendo. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade adquirida, a fim de. O que que essa expressão significa? A fim de. A expressão significa propósito. E qual é o propósito que a Bíblia diz? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se eu não estou discipulando, se eu não estou evangelizando, eu estou desobedecendo ao meu Deus, o meu Senhor que me salvou. Irmãos, isso é sério. Isso é grave. E por que que hoje eu enfatizei diversas vezes aqui sobre o meu papel? Porque pode ser sim que eu tenha sido pedra de tropeço para vocês. Pode ser que eu não tenha ensinado o suficiente. Pode ser que você esteja com medo porque ainda não recebeu a instrução necessária. Mas eu sei de uma coisa. É mais fácil que a sua desobediência seja fruto não da falta de treinamento, mas da falta de obediência ao Senhor. Eu estou tentando ir de um por um. Eu estou tentando chegar o mais perto possível de vocês para verificar se sabe, se não sabe evangelizar. Mas, gente, eu estou falando de um exemplo. Eu estou tentando agora, vocês devem estar percebendo isso, para o básico. Por que nas quartas-feiras agora a gente está aprendendo a orar a Bíblia? Porque se eu não fizer o que é básico, se eu não fizer a evangelização, se eu não discipular, se eu não orar, se eu não ler a Bíblia, como eu vou querer fazer grandes coisas para o Senhor? Talvez você esteja pensando grande na sua profissão. Talvez você esteja pensando grande nos seus sonhos. Mas antes de pensar grande na sua profissão, de pensar grande nos seus sonhos, você tem que pensar grande no serviço. No serviço daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, agora nós temos vida. Irmãos, nós íamos para o inferno, nós vamos agora para a eternidade com Deus. Irmãos, nós merecemos a morte e condenação, nós vamos agora receber vida e vida em abundância. Você percebe o quão abençoado você é? Você percebe quão grande bênção é ser discípulo do Senhor Jesus Cristo? E se você não obedece, você percebe o quão ingrato você é. A minha chatice é fruto do meu profundo amor por cada um de vocês. Nas próximas visitas que eu fizer e eu chegar na sua casa, por favor, não me coloque para fora. E assim, eu tenho orado ao Senhor porque eu tenho medo, mas uma tranquilidade ao mesmo tempo. Sabe qual é o meu medo? Deus tem incomodado muito meu coração sobre o meu papel enquanto pastor, de ser intencional na vida de vocês. Um bom pastor é aquele que conhece a ovelha, que sabe quais são os defeitos da ovelha, que trata os problemas da ovelha. E eu quero ser mais intencional nessas questões na vida de vocês. Mas sabe qual é meu medo? De descobrir que algum de vocês, ao invés de ovelha, é bode. Sabe qual é meu medo? De começar a repreender diretamente, sem arrudeios, vocês. E você, eu não vou ficar mais nessa igreja, não. O pastor tá só me perturbando, dizendo que eu tenho que mudar isso, dizendo que eu tenho que mudar aquilo. E sabe o que é que tem vindo à minha mente? Por algum tempo, no meu ministério, eu fingi que não sabia daquilo que Deus fala sobre a minha responsabilidade enquanto pastor. Eu hei de prestar contas pelas almas de vocês, perante o meu Deus.
eu vou prestar contas diante de Deus do modo como eu tenho conduzido essa igreja. Se eu estou vendo uma ferida, se eu estou vendo um carrapato, se eu estou vendo uma coisa errada na vida de vocês e eu não trato, Deus vai cobrar de mim. Então é melhor que eu cobre de você o que Deus quer e você vá embora, do que eu me acovarde e deixe você continuar no seu pecado. Então, por favor, eu estou deixando já claro. Eu vou lhe cobrar. Eu vou ser chato. Mas eu quero que você entenda que isso é para o seu bem. Que é por amor a você. Eu sei que vai ter coisa que você vai escutar que não vai ser legal de escutar. Mas entenda. Entenda. Os remédios muitas vezes são amargos. São difíceis de ser tragados, mas são para o nosso bem. O meu desejo com relação a você é que eu lhe possa ser útil. E eu sei que as coisas que eu vou dizer para você não vão ser novidades para você. Mas talvez você esteja se enganando. Talvez você esteja acomodado somente porque sabe os mandamentos. E tem muita igreja que é assim, irmãos. Igrejas que têm uma pregação saudável, mas não uma vida saudável. E eu não quero que isso aconteça com a nossa igreja. Perceba, Pedro, quando ele se deu conta de quem Cristo era, quando ficou evidente para ele quem ele era na presença do Senhor, ele disse: Senhor, se afasta de mim. Quando o Senhor ofereceu amor para ele, quando o Senhor disse: eu vou te usar como pescador de homens, o que ele fez? Ele disse: tá bom, o que o Senhor mandar eu faço. Eu largo tudo e te sigo, eu largo tudo e te obedeço, porque eu sei que eu nem mereço estar na tua presença. A obediência é uma demonstração, é uma comprovação de um coração arrependido e grato. Deus quer que nós obedeçamos com alegria. Então, eu quero te ajudar, meu irmão. Eu quero te ajudar, minha irmã. Eu quero te ajudar a orar melhor. Eu quero te ajudar a ler a Bíblia com intencionalidade. Eu quero te ajudar a amar mais uns aos outros. Eu quero te ajudar a viver para o Senhor. Então, por favor, por amor a Deus, entenda que os remédios que eu der para você são para o seu bem. Porque eu amo você. Porque eu quero que você cresça. E por favor, não vá embora. Não vá embora. Fique, seja tratado, cresça e sirva a Deus. Sirva a Deus. Nós estamos nessa vida de passagem com esse objetivo. Nós fomos comprados com esse objetivo, anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós já temos o privilégio. Então, se nós temos esse privilégio de sermos filhos, que nós hajamos como filhos. Eu quero pedir perdão a você, se eventualmente eu não fui incisivo o suficiente até agora. Se eu permitir que você tivesse permanecido no seu pecado. Mas eu quero que você também aceite a minha repreensão amorosa. Eu quero que você entenda que por mais difícil que seja escutar o que eu vou falar para você, na conversa que eu vou ter pessoalmente com você, eu quero que você entenda que é para o seu bem. Tá bom? E que nós possamos fazer como Pedro. Pedro, ele já sabia quem Jesus era, mas foi quando ele reconheceu quem ele era, ele passou então a poder ser usado pelo Senhor. Então, você conhece a Jesus? Você entende quem você é? Você já se arrependeu dos seus pecados? Então agora, viva para Deus. Faça da sua vida um instrumento na mão de Deus. E que nós juntos possamos ser benéficos. Vocês são benéficos para mim. Vocês trabalham em mim. Vocês me ajudam a me parecer mais com Cristo. E eu quero fazer o mesmo por vocês. Para que nós possamos, com uma base consolidada, poder servir todas aquelas pessoas que vão chegar. Os novos convertidos, as pessoas que nós vamos evangelizar e vão se converter, elas vão precisar de vocês.
Elas vão precisar que vocês façam o mesmo, que vocês amem, que vocês cuidem. Nós estamos aprendendo, irmãos. Eu estou aprendendo com vocês. Vocês estão aprendendo comigo. Juntos estamos aprendendo com Deus. E como ferro afia ferro, onde sai faísca, sai lasca, nós vamos nos afiarmos para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, eu clamo a Ti, ó Pai, que nós possamos estar conscientes da nossa realidade. Nós somos pecadores, não merecemos estar na Tua presença, mas o Senhor, de modo amoroso, bondoso, enviou Teu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Por meio da fé, do arrependimento, nós entregamos a nossa vida a Ti. Mas eu quero clamar, ó Pai, que essa entrega não seja parcial, que essa entrega seja total. Que antes de qualquer outra coisa, nós possamos ser verdadeiros discípulos. Homens e mulheres que estão preocupados em Te servir todos os dias. Me ajuda, Senhor, enquanto pastor, a cuidar bem desse rebanho que o Senhor colocou nas minhas mãos. Abençoe cada um dos membros dessa igreja, para que ao escutar a repreensão, aceite de bom grado a repreensão, ó Pai, e possa trabalhar na sua vida para que avance em prol do reino, para que avance para a honra e glória do Teu nome. E eu quero te pedir por fim, pelas pessoas que estão aqui nessa noite, mas que ainda não entregaram a sua vida a Ti, Senhor. Traz arrependimento à mente, traz arrependimento ao coração, que essas pessoas realmente se entreguem a Ti. Pai, o Senhor é o único que pode convencer, por meio do Espírito Santo, o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor é o único que pode trazer os mortos à vida. E eu clamo a Ti que isso aconteça. Salva aqueles que ainda não temem a Ti e que estão aqui escutando a Tua palavra. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.